Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, Sra. Cléa Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na rua José Higino, número 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar o seu like curtindo o nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Em busca de maior segurança para todos, nossas atividades ainda seguem suspensas. Contamos com os irmãos que puderem ajudar com doações, para que possamos manter nosso trabalho espiritual, social e os custos de manutenção. Utilize as nossas contas oficiais abaixo e doe qualquer quantia. Fiquem bem e juntos venceremos. Obrigado. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra, com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água, para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, eu me chamo Valéria Lima e sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. Mas eu convido a todos que estão nos ouvindo que permaneçam conosco depois desta reflexão, porque nós teremos a irradiação de energias através dos passes com o amparo dos nossos amigos espirituais. Então vamos falar de fé. Nós somos pessoas de muita fé, de boa fé, de pouca fé. Para nos ajudar a responder essas questões, nós vamos recorrer a duas passagens do Evangelho. Então vamos voltar lá atrás, na Galileia, há 2020 anos atrás, e vamos imaginar Jesus caminhando em meio ao povo, quando de repente um homem se lança de joelhos a seus pés e suplica: por favor, Senhor, cura o meu filho. Meu filho é lunático e sofre muito. Eu já levei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus deve ter balançado a cabeça e vai dizer como eles são incrédulos. Traz o menino que eu vou cuidar disso. O Senhor leva o filho, Jesus procede à cura, que na verdade é um processo de desobsessão, e os discípulos ficam ali olhando, né, sem entender direito por que eles não tinham aquele poder. E eles perguntam para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos curar? Qual é o nosso problema? E Jesus de novo vai dizer: porque vocês são incrédulos. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: transporta-te daí para aqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então vamos lá. Jesus diz: fé do tamanho de uma semente de mostarda. Eu não sei se todos já viram uma semente de mostarda, mas é muito, muito pequenininha. Vamos dizer que tenha uns 2 milímetros de diâmetro, ela é mínima. Então Jesus não diz para nós que nós precisamos ter uma fé gigante. Ele diz: olha, basta uma pequena fé. Então não é uma questão de quantidade de fé, é uma questão de qualidade.
Ele também não diz para nós fé como um grão de areia, ele diz fé como uma semente de mostarda, ou seja, fé viva. Então, se você tiver uma fé viva, sincera, verdadeira, poderá fazer o que eu faço e muito mais, é o que ele quer dizer, porque tudo é possível àquele que tem fé. Quanto a transportar montanhas, há várias interpretações, e alguns vão dizer que, na verdade, nós podemos entender essas montanhas como nossas dificuldades, nossos empecilhos, nossas angústias, nossas dores, nossas resistências. Mas eu gostaria de abordar um outro ponto desta mesma questão. Por que os discípulos não foram capazes de curar o menino? Porque eram incrédulos? E aqui a gente precisa desfazer uma pequena confusão em relação ao que é ter fé. Na verdade, quando Jesus diz que os discípulos são incrédulos, ele está querendo dizer que eles não têm fé, porque há um problema de tradução em algumas passagens do Evangelho. Tradução é um trabalho muito complexo, é muito difícil. E existem alguns termos que foram traduzidos e que sofreram alguns equívocos quando isso aconteceu, né? Em especial do grego para o latim. Então, fé em grego é pistis, mas existe um verbo em grego para ter fé, que é pisteuin. Só que quando a gente passa para o latim, nós vamos ter fides, mas não existe um verbo que equivale a ter fé. Então, o que os tradutores fizeram? Eles aproximaram, eles traduziram por credere, ou crer. E aí a gente usa ter fé e crer como se fosse a mesma coisa, mas são coisas muito, muito diferentes. Nós usamos isso, né, de uma maneira equivocada, bastante equivocada. A crença é um pouco assim, quando eu digo, eu creio que vai chover. Pode chover, pode não chover. André Luiz, sabiamente, nos diz que, na verdade, o berço rústico da fé é o medo. Então, vejam que no início, né, nós procurávamos forças sobrenaturais para nos proteger, né? Então, porque nós tínhamos medo dos fenômenos que nós não conhecíamos. Então, nós passamos a adorar o Deus Sol, o Deus Trovão, por medo, na verdade, desses fenômenos que nós não conseguíamos explicar. Fides, na verdade, é o radical de fidelidade. Então, se fé é fidelidade, nós estamos falando de um relacionamento. Relacionamento com quem? Comigo, com o outro, com Deus, com o universo. É um pouco assim, quando eu ligo o rádio, eu procuro me sintonizar com uma estação emissora que toca as músicas da minha preferência, as músicas que eu gosto de ouvir, né? Então eu vou ali mexendo no dial até que eu consigo ajustar um determinado ponto e aí eu escuto a música com clareza. Eu encontro um ponto de conexão que é perfeito. A onda eletrônica emitida pela emissora está no dial correto, né? Um ponto certinho ali de captação. Então, eu digo que o meu rádio é de alta fidelidade, porque ele tem fé com a emissão, com a estação emissora. Quando o meu aparelho receptor não está afinado nessa mesma frequência vibratória da emissora, eu não consigo apanhar a música, porque ele não tem fé, não tem fidelidade, não tem sintonia. Fé é uma atitude de harmonia, então, de sintonia fina. E aí nós precisamos nos perguntar: nós temos essa fé de que nos fala Jesus, essa confiança plena que vem do fundo do nosso coração? Vamos então a uma outra passagem do Evangelho para nos ajudar nessa reflexão. Jesus acaba de chegar de uma viagem bastante difícil. Ele está aportando nas praias de Cafarnaum, indo em direção à cidade de Gérasa. E tem uma multidão esperando por ele, né? Várias pessoas ali, né? A presença de Jesus era sempre muito esperada e muito querida, né? Por essa multidão de pessoas que buscavam não só ouvir Jesus, mas também os seus prodígios.
E um homem insiste muito com Jesus para que vá até a casa dele para curar a sua filha que está à beira da morte. Em meio à multidão, há uma mulher em especial, que é uma mulher que sofre há anos com uma hemorragia, ela já tinha buscado todos os tratamentos e não tinha conseguido cura para o seu mal. Mas ela tinha a certeza, ela acreditava, tinha aquilo dentro dela, de que se ela conseguisse tocar numa borda do manto de Jesus, ela seria curada, né? Então, Jesus está ali no meio da multidão com a túnica, um manto sobre a túnica, com as pontas, né, passando ali entre as pessoas. E essa mulher vai dando um jeito de se aproximar de Jesus. E ela vai ali no meio da multidão, né, confiante de que ela vai conseguir tocar no manto de Jesus, e ela consegue. Quando ela toca no manto de Jesus, o que acontece? Ela sente uma força. Ela está absolutamente curada. Mas nós estamos falando do Mestre Jesus. Ele para quando isso acontece. Ele para, olha ao seu redor e pergunta: quem me tocou? As pessoas se entreolham, ficam em silêncio, e ele torna a perguntar: alguém me tocou? Ele afirma isso: alguém me tocou. E Pedro, com aquele jeito, aquela espontaneidade que lhe era peculiar, fala com ele: mas Senhor, no meio dessa multidão, quem te tocou? Um monte de gente deve ter te tocado. Imagina, muita gente deve ter te tocado. E Jesus vai insistir com um certo rigor, mas sempre amorosamente. Alguém me tocou. O que ele quer dizer? Alguém me tocou de um jeito diferente. Ele diz: alguém me tocou porque eu vi sair de mim uma força. Alguns traduzem por virtude, né? Então ele sente que sai dele esse poder. Há uma conexão com aquela mulher. E aí essa moça se aproxima de Jesus e fala com ele, né? Senhor, eu toquei o seu manto e eu me curei de um mal que eu sofria há muito tempo. E Jesus diz: tem confiança, filha. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, quem de nós tem uma fé com esse poder? Vários mestres vão dizer que, na verdade, só existe autocura. Só nós podemos nos curar a nós mesmos, né? Então, essa força, ela vem de Deus, mas de Deus dentro de nós mesmos. Ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, né? Esse poder não é uma intenção, também não tem nada a ver com merecimento, porque todos nós somos amparados pelo amor do nosso Pai. É uma força que nós absolutamente desconhecemos. É uma força que os antigos hebreus vão chamar de emuná. Emuná, os hebreus designavam as coisas com muita concretude, né? Então eles chamam fé de emuná. Eles vão dizer: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela emuná. E o que é emuná? O que é essa força? O que é essa fé? Há uma descrição interessante que é um pouco assim: imagine que nós estamos num naufrágio. Acabamos de sofrer um naufrágio, eu estou ali nadando com todas as minhas forças. Se eu não souber nadar é pior ainda, mas imagina que eu sei nadar, né? Estou ali nadando, mas as minhas forças começam a se esgotar. E eu começo a perceber que a minha vida está por um fio. E aí, de repente, passa flutuando à minha frente um tronco. O que eu vou fazer? Vou me agarrar no tronco. Vou dar um jeito de abraçar aquele tronco, agarrar o tronco, né? Isso é emuná. Esse ato de agarrar-se com força, sabendo que a sua vida depende daquilo, né? O justo viverá, então, pela firmeza, viverá pela fé, viverá pela emuná. A atitude íntima, que nós chamamos de fé, é a consciência dessa força espiritual que está dentro de cada um de nós. Uma força que é capaz de ultrapassar e neutralizar qualquer outra força.
Emmanuel também vai comentar essa máxima que está na primeira epístola dos Romanos, trazida por Paulo, mas o justo viverá pela fé. Emmanuel vai dizer que às vezes nós confundimos esse chamamento como se fosse seguir rigorosamente as cerimônias, os ritos dos cultos religiosos. Ele vai dizer que o bom ritualista nem sempre é um justo, nem sempre é um bom homem. O justo ou homem de bem é fiel a Deus em qualquer lugar, onde quer que ele esteja e em todos os momentos de sua vida. Ser fiel a Deus é confiar que Ele sempre nos provém conforme as nossas necessidades, não de acordo com a nossa vontade. Então, mesmo em momentos de tempestade, em dor, angústia, é confiar na sua lei de amor, de misericórdia, sabendo que o Pai nunca nos abandona. E aí vamos lembrar do que os discípulos pedem a Jesus, né? Quando Jesus diz que eles não têm fé, eles dizem: mestre, então, por favor, aumenta a nossa fé. Acho que todos nós deveríamos rogar por isso, né? Aumenta a consciência da presença de Deus em nossas vidas, porque Deus nunca se ausenta de nós. Nós é que nos ausentamos de Deus. Então, nós temos essa potencialidade, mas que precisa ainda ser desenvolvida em nossos corações. Nós precisamos ajustar essa sintonia ainda, né? É tudo muito frágil para nós. Então, mestre, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fidelidade, a nossa confiança em quê? Em Deus, em mim, no universo, em tudo. E como é que nós aumentamos a nossa fé? Tem pessoas que vão dizer assim: poxa vida, eu queria tanto ter essa confiança, mas eu não consigo. Eu queria isso, mas eu não consigo. E há um educador, um filósofo, que eu gosto muito, que se chama Huberto Holden, né? E ele vai nos dizer que para nós aumentarmos a nossa fé, nós precisamos de uma alavanca. Ele se baseia em um princípio muito antigo de um notável matemático, inventor, né? Um físico incrível, chamado Arquimedes, que viveu há mais de 200 anos antes de Cristo. E Arquimedes dizia: dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Na verdade, a força da alavanca está em um ponto de apoio fora do objeto que se quer mover ou levantar. No nosso caso, fora do nosso ego. A nossa fé, ela precisa ter uma atuação poderosa, para ter uma atuação poderosa em nossas vidas, ela precisa estar apoiada fora do plano que a gente quer colocar em movimento, fora do nosso ego. Por isso, Jesus, em todas as suas falas, em todos os seus exemplos, ele vai insistentemente nos convidar, nos convocar a buscarmos esse ponto de apoio, ou seja, a encontrarmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. É desse ponto que nós vamos poder vivenciar a experiência da fé, essa experiência direta e imediata da realidade absoluta, eterna, infinita de Deus. E isso transcende todos os sentidos. Isso requer deixar de lado o nosso egoísmo. Quer dizer que eu preciso deixar de me comportar como uma criança mimada, que só confia quando tudo acontece conforme a minha vontade particular. Então, precisamos cuidar para manter a nossa fé inabalável. Quando é que a nossa fé costuma ser abalada? Exatamente quando o meu ego, quando o meu desejo é contrariado. Quem me faz duvidar em meu coração é o meu ego. Eu duvido quando não sou atendido nas minhas vontades pessoais. Isso quer dizer que a fé total e incondicional, ela tem a ver com o meu eu divino, com o meu eu superior, com a minha essência divina. Então, às vezes, nós vemos pessoas que dizem ter perdido a fé. Perdem a fé e brigam com Deus. Nós, às vezes, brigamos com Deus, né? Ficamos de mal com Deus porque alguma coisa acontece que nos contraria e a gente acha que isso não foi justo e que não está correto. Então, a gente briga com Deus, né? Quando é que isso acontece? Quando é que nós perdemos a nossa fé? Né? É interessante porque
A fé, ela é uma questão ainda mais importante, em especial quando nós temos que lidar com situações de dor, com dificuldades em nossas vidas. Nós somos permanentemente testados na nossa fé, em especial em momentos como esse que nós estamos vivenciando agora. Tempos de distanciamento, de isolamento social, tempos de solidão, tempos de muitas perdas em muitos aspectos, né? Mas também é um tempo de oportunidades, é um tempo de muito aprendizado, é um tempo de amadurecimento e certamente de evolução. Há um outro dado também importante para nós falarmos sobre a fé, que é trazida pela doutrina espírita, que diz respeito à fé raciocinada. Allan Kardec vai nos dizer que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E é interessante porque, desde tempos muito remotos, a fé e a razão sempre pareceram algo inconciliável, como água e óleo, que não se misturam. Enquanto os filósofos buscavam por uma explicação mais racional da vida, os religiosos pareciam se apoiar em uma crença transcendental que não parecia muito lógica ou não era muito explicável. Mas na busca pela verdade, filosofia, ciência e religião começaram a convergir para o mesmo ponto, apenas olhando por diferentes pontos de vista. Quando Allan Kardec codifica para nós a doutrina espírita com a ajuda dos amigos espirituais, essa verdade aparece apoiada em uma base de 3 grandes eixos que sustentam o espiritismo: a filosofia, a ciência e a religião. Então, as discordâncias, de fato, sempre foram por uma outra questão. As discordâncias diziam respeito à fé cega, algo que não só o espiritismo, mas muitas tradições e religiões irão refutar. A fé cega tem a ver com crenças limitantes, com coisas que passamos a acreditar como dogmas, verdades absolutas, e que nos impedem de ver outros lados. Em nome da fé cega, lamentavelmente, houve e há muitas perseguições, muitas guerras ao longo da nossa história. Era essa fé cega que a ciência e a filosofia refutavam, e nós também. Ramatiz vai nos dizer que a verdadeira ciência não tem preconceitos. O verdadeiro cientista é aquele que deve procurar compreender os fenômenos sem eliminar a confiança nos poderes e princípios diretores da vida cósmica. A ciência, de fato, ele vai dizer, é um caminho para desenvolver a intuição. E a fé é produto da intuição que se desenvolve sob o amparo da ciência. Ele diz, a linguagem oculta do Senhor a confabular em nossa intimidade. É a voz do silêncio, em incessante intercâmbio, sem fronteiras de tempo, sem fronteiras de espaço. A ciência hoje, na verdade, comprova que a fé tem sim efeitos sobre a cura em diversas dimensões. Há médicos e hospitais e clínicas, né, muitos já trabalhando com a questão da fé associada à ciência. Então, compreende-se hoje o homem com múltiplas inteligências, inclusive inteligência espiritual. Sabe-se que há um ponto de atuação no cérebro, conhecido por alguns como ponto de Deus, de onde irradiam potências e manifestações para as quais a ciência ainda busca explicação, mas sabe que existe. De tudo que nós podemos dizer é que a fé, como fidelidade, só pode ser um objeto de amor verdadeiro. Só nasce de uma profunda, misteriosa e fascinante, particular experiência com Deus. Vejam que nesse relacionamento eu preciso confiar em Deus, porque eu só amo se eu confio. Estamos falando também de amar incondicionalmente, ou seja, mesmo quando me acontecem coisas que eu não gostaria que acontecessem, e mesmo que eu não seja capaz de compreender isso, mesmo quando se abate profunda dor sobre mim, que eu não seja capaz de enxergar os motivos do meu sofrimento, em todas as circunstâncias, eu sou capaz de confiar.
Eu confio que há uma lei justa, soberana, uma lei de amor em minha vida e que nada acontece fora dessa lei que busca, quer e opera para a minha harmonia e evolução. Eu confio na lei porque há evidências na minha vida de que ela existe e faz sentido. E só essa confiança plena, mas racional, me leva a amar a Deus 24 horas por dia, em todos os dias da minha existência, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, com todas as minhas forças, cumprindo assim o primeiro mandamento que nos é solicitado. E aí eu entro num círculo virtuoso. Quanto mais eu amo, mais esse amor me alimenta, mais esse amor me fortifica, mais esse amor me provém de certeza, não de esperança, mas de certeza, de confiança e de todo o poder. E quanto mais eu me permito viver essa experiência, mais isso começa a transbordar nas minhas ações no mundo. Em vivência ética, sintonizado com a minha fé, em permanente solidariedade com toda e qualquer vida do universo. Até que vai chegar um tempo em que eu vou sentir pulsar em minhas veias as pulsações do universo, as pulsações do cosmos, estabelecendo perfeita comunhão entre mim e tudo o que vive fora de mim. Essa vivência ética pela solidariedade cósmica se revela pela paternidade de Deus, até se manifestar em universal fraternidade por todos os seres, porque tudo é a vida de Deus. Na experiência íntima dessa solidariedade cósmica, a minha fé terá atingido, então, o ponto de perfeição e se transformará em amor universal. É isso que nos ensina Huberto Holden. O homem que chegou a essa plenitude da fé experiencial, diz ele, e a essa maturidade do amor universal, é onipotente e compreenderá o que o Divino Mestre quis dizer com as palavras: se tiverdes fé, ainda que seja como um grão de mostarda, e disserdes a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e se não duvidardes em vosso coração, crede que assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que tem fé. Vamos agora nos preparar para a irradiação de fluidos e de energias através dos passes, sob o amparo da espiritualidade. Paz e bem para todos. Graças a Deus. A partir deste momento, solicitamos que se sinta em nosso salão de tratamentos. Feche seus olhos, procure relaxar. Mentalize o salão e mantenha-se de forma receptiva em prece. Peça que os amigos e guias espirituais envolvam você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde, trazendo boas energias e vitalidade. Peça também que a espiritualidade de luz jorre os fluidos balsâmicos em sua água. Tenha certeza de que você está sendo beneficiado ou beneficiada. Vamos encerrar com uma prece. Deus de infinito amor, guias e amigos espirituais, agradecemos por todos os benefícios que foram irradiados sobre todos nós, que possam nos trazer serenidade, paz, saúde e harmonia, e que se estenda aos nossos lares e entes queridos. Muito obrigado. Graças a Deus. Agora, abra seus olhos. Procure sempre manter bons pensamentos e sentimentos para reter as energias e vibrações salutares que foram doadas. Gratidão pela atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem o nosso trabalho nas suas redes sociais.
Muita luz e até a nossa próxima palestra.